Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma alegria imensurável neste momento poder estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus, uma reflexão bíblica para o seu coração neste momento. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 6, versículo de 1 ao versículo de número 16. Depois leremos também João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19 e o versículo de número 30. Em Josué 6, a partir do versículo número 1, diz: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O livro de João, no capítulo 19, e o versículo de número 30, nos diz o seguinte: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Querido telespectador, neste momento eu submeto essa passagem bíblica muito conhecida, não é? E muito ensinada pelos pregadores e ensinadores da palavra de Deus. A última expressão do versículo 16, quando o
Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Observe que Deus tem traçado uma metodologia justamente para destruir a Jericó, principalmente as muralhas de Jericó. Muralhas fortíssimas que precisavam realmente cair para que o povo de Deus pudesse conquistar. Como vocês bem conhecem a história bíblica, o povo de Israel realmente peregrinou 40 anos no deserto, tendo em vista a rebeldia, tendo em vista sair justamente da obediência ao Senhor e querer até mesmo levantar outros deuses, e Deus realmente ficou um pouco chateado com eles. E eles peregrinaram. E agora Moisés não mais existia, como diz a palavra do Senhor em Josué no capítulo 1, e o versículo de número 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então observe que Josué estava com essa responsabilidade. Ele já tinha mandado os espias fazer um reconhecimento do território. E a gente vê que aquela mulher prostituta chamada Raabe, ela foi altamente proativa e livrou aqueles 2 espias do exército de Jericó. E eles deram um fio de escarlata, né, um fio de escarlata, justamente seria o sinal, justamente para livrar. Quando a gente lê o paralelo do versículo de João, no capítulo 19, versículo 30, o Senhor também menciona uma palavra: está consumado. Interessante que fala-nos também de conquista, fala-nos de conquista, não é? Fala de barreiras que foram quebradas, não é? Através da palavra que o Senhor assim mencionou. Veja que quando o povo de Israel, ele grita de acordo com a prescrição do Senhor, que era rodear a cidade uma vez, durante 6 dias, e no sétimo dia, eles rodeariam 7 vezes. E o povo não poderia fazer nenhum tipo de barulho, a não ser no momento que Deus assim o determinasse. E quando assim gritou, aquela barreira caiu. Veja que o texto nos fala de conquista, tomar posse. E a gente precisa lançar mão. Observemos também que mesmo dependia de um milagre que o Deus Todo-Poderoso tinha que fazer. A queda da muralha. Só havia um sinal de livramento, como eu aqui mencionei. O fio de escarlate, não é? Para Raabe, a meretriz, e todos os seus que ali estavam. E quando a gente observa o texto bíblico trazendo essa passagem, fazendo uma aplicação no Novo Testamento, a gente vê que o Senhor Jesus, não é? Ele garantiu, ele conquistou para nós, e as paredes e as barreiras, elas caíram por terra, porque o Senhor, ele realmente via que havia uma separação. Havia uma separação. Né? E qual era essa separação? Era o pecado. O pecado separava o homem de Deus. Observe que isto é uma coisa muito séria. Como o povo de Israel, para conquistar justamente a Jericó, tinha muralhas que estavam impedindo, e aquelas muralhas precisavam cair, também a gente precisava, em Cristo Jesus, conquistar a nossa vitória. E existia uma barreira, existia o pecado. Mas o Senhor Jesus garantiu, não é? Quando ele disse a 7ª palavra, está consumado. Interessante que o texto nos diz em João,
no capítulo 19 e o versículo de número 30, algo, 19 e 30, observe o que é que diz a palavra do Senhor, diz assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Recibos de impostos encontrados em papiro apresentam esta expressão interessante, dizer para você que está a nos assistir nesse momento, que corresponde a uma única palavra grega que significa pago em sua totalidade. Ou seja, não havia nenhum resquício, não é? É tanto que ele pegou justamente a cédula de acusação que havia contra você, contra mim, contra nós, e pregou lá na cruz do Calvário, como diz Colossenses, capítulo de número 2, e o versículo de número 14. Ele diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, como as muralhas de Jericó, a gente percebe que o Senhor fez algo interessante. Mas por quê? Como aqui quero dizer para vocês, em Isaías, mostra-nos a dificuldade. Observe que Deus diz no capítulo número 59 de Isaías, e o versículo de número 2, ele diz assim, querido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. Qual era o impedimento de Israel? O pecado. Qual era o impedimento? Era justamente da humanidade, o pecado, que foi justamente, não é, com a quebra da aliança de Adão e Eva, justamente o pecado passou a reinar. E Jesus era o segundo Adão que justamente estaria reestabelecendo e dando justamente algumas conquistas para todos nós. Querido telespectador, é algo interessante que você precisa estar analisando. E veja que aquele povo, a ordem era gritai que o Senhor vos deu a cidade. E você vê que a conquista de Jesus para nós está justamente naquela última palavra, na sétima palavra da cruz, quando ele disse, está consumado. Foi pago na sua totalidade. Não há nenhuma, porque nós estávamos dentro de uma condição realmente difícil. Veja aos Efésios no capítulo de número 2 e o versículo de número 14, aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 14, a Bíblia diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Não é? Então ele fez quebrou a barreira, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo, dando-nos justamente a quebra de barreiras da separação, né, promovida pelo pecado, a qual Cristo derrubou na sétima palavra da cruz, está consumado. Ele conquistou para nós. O que foi que ele conquistou para nós? E é importante ressaltar isso para você. É importante dizer que há solução para a tua vida, para o teu coração, para a tua problemática, para aquele momento, para aquela situação, muitas vezes que você acha que não tem jeito, a tua enfermidade, porque o Senhor conquistou. Ele conquistou para você e para mim coisas maravilhosas, tanto aqui materialmente, como principalmente nas mansões celestiais. E é isso que é importante, e você tem que estar atento ao que a palavra de Deus realmente nos diz. Primeiramente, o perdão de Deus. Foi uma conquista que o Senhor Jesus, com a sua a sétima palavra, está consumado, está pago na sua totalidade, ele tem conquistado para nós. Veja o que diz Lucas
no capítulo 23, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e o versículo de número 34. Lucas 23 e 34. Observe que o doutor Lucas, ele se expressa dizendo desta forma. Ele diz assim, no versículo 34. Ele diz, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Mas ele estava o quê? Pai, perdoa-lhes. Veja que ele estava perdoando toda a ignorância daqueles que ali estavam, não é, fazendo aquela atrocidade com ele. E esse perdão, ele já estava te alcançando, já estava nos alcançando. Isso é importante que você saiba, não é? E que você talvez esteja até afastado da palavra, se afastou da igreja, se afastou dos irmãos, não é? Por alguma decepção, por algo, mas lembre-se que o Senhor, Ele já tem conquistado para ti o perdão. Observe que diz a palavra de Deus na primeira epístola, segundo João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7 e o 8, a Bíblia nos diz, com piedade e fraternidade, desculpa, 1 João, estava lendo 1 João, capítulo de número 1, versículo 7 e 8. Agora, querido telespectador, veja aí o que diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, veja, de todo o pecado. Versículo número 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está o quê? Em nós. E a verdade não está em nós. Sendo assim, querido telespectador, Ele conquistou para você e para mim o perdão, quando Ele diz, está consumado. Foi pago na sua totalidade. E assim, a gente fica dentro de uma condição de leveza, porque quando a gente se sente perdoado, é algo realmente benéfico. E a gente pode se sentir assim, se sinta leve, não é? Mas você precisa também confessar os seus pecados diante dele, para obter. Uma outra coisa que ele conquistou para nós, Jesus de Nazaré, foi justamente a justificação. Ele tem nos justificado. Em Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 1, a gente observa Paulo escrevendo, e ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Veja, a partir do momento que a gente foi justificado, Paulo diz, temos paz, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou o preço, Ele é o único mediador entre o homem e Deus, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. Sendo assim, querido telespectador, você observe que a gente obtém a paz com Deus. Uma vez que nós estamos justificados, essa paz, que excede a todo o entendimento, ele vai nutrindo as nossas vidas. E aí a alegria, não é? O gozo de viver uma vida diferenciada. Viver em novidade de vida, ela passa realmente a ser algo do contexto das nossas vidas. E é isso que o Senhor quer para você, porque Ele já conquistou, mas depende de você, depende da sua decisão, não é? De você, porque o Senhor sempre está à tua procura, mas você precisa se achegar a Ele. Querido telespectador, outra coisa importante que Ele nos conquistou foi a reconciliação. Ele conquistou para nós. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo 18 e 19, o apóstolo nos diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, que hoje nós estamos transmitindo para vocês, essa palavra da reconciliação. Uma vez que você crê, confiar e depositar a sua confiança nele, pode ter certeza que ele já tem conquistado tanto o perdão, como a justificação, como a reconciliação. Outra coisa que ele conquistou, a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, não é? O Paráclito, aquele que está ao teu lado, que quer estar ao teu lado, te protegendo, te orientando, intercedendo por você, não é? Ele intercede por nós. A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo número 24, algo importante, Lucas 24 e o versículo de número 49, observe, 49, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. E essa promessa que Jesus fala para os discípulos, eles estavam morando, diz a Bíblia em Atos, no capítulo de número 1, Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, observe o que diz a palavra, e o versículo de número 5 e 8, veja o que diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, não é? Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Querido telespectador, veja que no versículo de número 1 ao 4 do capítulo 2, veja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observe que ele conquistou tudo isto para nós e, por final, ele conquistou a vitória total. Não é? A vitória total. Observe que lá em Provérbio 21 e 30, veja o que diz, 21 e 30, veja o que diz a palavra de Deus, quando ele diz assim: não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Mas veja o versículo 31 ainda do capítulo 21. Eu li o 30, agora veja o 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, o que é que ela vem? Vem do Senhor. E essa vitória veio do Senhor. E ela veio completa. É tanto que ela é ratificada. Veja em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16, o versículo de número 33. Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque ele diz assim: eu venci o mundo. Glória a Deus. Então no mundo nós temos o exemplo de uma vitória total do nosso Senhor Jesus Cristo, e pode ter certeza que muitas coisas nos sobrevêm, mas ele diz para nós: tenhas paz, tenha bom ânimo, coragem, não tema, porque ele venceu. E se ele venceu, você também vencerá. Se ele venceu, ele vai te dar as condições. Se ele venceu, ele vai te dar a habilidade. Se ele venceu, ele vai te dar a estratégia. Se ele venceu, você vencerá também. Então não temas, vá em frente, dê o grito da vitória, não é? Abra o seu coração e
confesse o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, e você verdadeiramente vai vivenciar momentos significativos, porque ele venceu. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo, muito linda essa passagem bíblica, e eu quero compartilhar com você ainda, quando João escrevendo, ele diz no capítulo de número 1, versículo de número 17 e o 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Querido telespectador, o nosso Deus venceu, dando-nos a vitória por completo. Em Apocalipse capítulo 5 e o versículo número 5, observe que diz, todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu, ele conquistou para nós, né? Ele venceu a vitória total sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno e sobre o diabo. Então, querido, aceita Jesus, não é? E o Senhor verdadeiramente fará a diferença na tua vida. Procura, vai a um culto da Assembleia de Deus no Templo Central, na Cruz Cabugá, e às segundas-feiras o pastor Ailton te aguarda e lá ele estará transmitindo a palavra do Senhor. Eu quero orar por você neste momento, mas o grito da vitória realmente é algo muito especial. Quero orar por você neste momento. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que tu conquistaste para nós na cruz do Calvário. Quando disseste, está consumado, está pago na sua totalidade. Ali o povo de Israel teve a vitória, quando ele deu aquele grito, aquela barreira, aquele muro caiu e o povo conquistou a terra. E quando assim tu mencionaste, nós também alcançamos a vitória. Ah, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus, eu te peço, já te agradecendo hoje para todo sempre. Amém. Fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.